Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e numerólogo e hoje vou falar um pouquinho sobre essa ideia do nascimento. Quando que nós realmente nascemos? É claro que quando a gente responde essa pergunta, quando que você nasceu? A gente responde do ponto de vista aqui dos dias, meses e anos. É natural que nós temos que responder de acordo com o nascimento da nossa personalidade. E segundo várias tradições, a nossa experiência humana, ela teria três manifestações, ou três mundos, digamos assim. Principalmente os gregos e romanos, eles observam a natureza e o próprio ser humano de uma forma trina. De um ponto de vista físico, ou seja, esse corpo físico aqui nasceu neste planeta e vai voltar para o planeta Terra, digamos assim. O nosso corpo tem vários elementos minerais que vieram da própria Terra. Então nós temos esse aspecto físico que sim, nasceu aqui nesse planeta e vai voltar para esse planeta. Temos um aspecto psicológico também, que as tradições chamam de alma ou psique, e esse aspecto psicológico, muitas tradições vinculam a uma relação lunar, ou seja, a experiência psicológica humana, ela sim, ela tem aqui uma relação muito direta com a experiência terrena, com o planeta Terra. Porém, a psique, o processo psicológico teria uma relação esotérica, também oculta, com o astro Lua, né? Com a Lua que a gente conhece aqui, que orbita ao redor do nosso planeta. E um terceiro mundo, o mundo espiritual, divino, muito mais atemporal e, por que não dizer, vinculado com a imortalidade do espírito, esse plano estaria conectado com o Sol. Então, quando a gente responde essa pergunta, né, quando você nasceu? Bom, a gente sempre vai responder, claro, do ponto de vista da personalidade atual que nós estamos usando. Então, nasci no dia tal, no mês tal, no ano específico. Porém, se nós refletirmos mais profundamente, e isso vários livros sagrados coincidem em dizer, nós, digamos assim, somos. Mas agora estamos habitando uma personalidade, que sim, vai ter uma configuração às vezes mais do elemento terra, da água, do ar, do fogo, uma natureza às vezes mais mental, mais emocional, mais prática. Porém, né, desse ponto de vista mais esotérico, oculto, nós, digamos assim, somos. E o espírito, ele é. Porém, ele precisa, por uma lei da natureza, se manifestar aqui também numa experiência física e psicológica para, digamos assim, através das provas, através das experiências, tirar lições, tirar ensinamentos e que possam, isso tudo, né, esses ensinamentos, essas lições, essas experiências que muitas vezes são agradáveis, outras desagradáveis, porém todas positivas, essas experiências vão alimentando o espírito e nós, digamos assim, vamos sendo cada vez mais nós mesmos. Então, quando a gente responde essa pergunta, né, quando que você nasceu? Sim, nós temos uma data. E essa data a gente sabe que é para analisar justamente as experiências dessa personalidade. E como sou astrólogo e numerólogo, é claro que a gente pode ver através da data de nascimento, através do nome, através do horário de nascimento, todas as características astrológicas e numerológicas que vão influenciar essa experiência aqui. Essa experiência que é, sim, física, psicológica, mas que quem comanda ou quem deveria comandar essa experiência seria a parte espiritual. Então, digamos assim que nós, sim, nós nascemos, sim, mas ao mesmo tempo não nascemos, porque o espírito ele não morre, ele não nasce. Isso coincide em várias tradições coincidem em dizer e batem nessa tecla da imortalidade do espírito, ou se quiserem usar também o termo imortalidade da alma. Porém, claro, como nós somos ainda, digamos assim, muito materialistas, no sentido de que nós somos sim apegados às experiências físicas, sensoriais, mas também muito apegados às experiências psicológicas. Isso também é materialismo, né? O materialismo não é só um apego demasiado ao corpo físico ou a bens materiais, ou um apego demasiado a finanças. Isso não é só isso. Materialismo é, por exemplo, se apegar às próprias opiniões mentais, materialismo também é se apegar às próprias emoções instáveis, materialismo é se apegar e se identificar a maus hábitos como vitimização, culpa, crítica, julgamento, tudo isso são manifestações do materialismo.
porém são manifestações mais sutis. Portanto, por trás de tudo isso estaria essa consciência espiritual, que, como falei, as tradições coincidem em dizer que não nasce, não morre, é por excelência. E essa experiência espiritual, digamos assim, essa manifestação espiritual, ela precisa, digamos, baixar, descer, ter experiências aqui no mundo físico e psicológico, mas no fundo, a realidade estaria nessa conexão espiritual, nesse mundo mais luminoso que, como eu falei, esotericamente falando, estaria relacionado com o Sol do nosso sistema solar. Portanto, o intuito desse vídeo de hoje foi justamente trazer essa ideia de que sim, nós nascemos, nós morremos, porém, se nós nos identificamos com essa personalidade que nasce e que morre, sim, nós morremos. Porém, se a nossa consciência se eleva e se conecta com algo mais atemporal, divino, transcendente, nós não nascemos e não morremos. A ideia da morte seria ilusória de um ponto de vista espiritual, totalmente ilusória. Mas repito, como nós somos ainda muito materialistas, a gente tem essa ilusão de que nós nascemos e de que nós morremos. Por quê? Porque temos ainda uma extrema identificação com a experiência física, como as tradições chamam, né, de soma, uma experiência somática, e somos ainda muito identificados com a psique, com essa experiência psicológica. Mas na medida da nossa evolução, do nosso despertar, nós vamos saindo dessa ideia de que nós nascemos e morremos, mas que no fundo, nós somos, mas que também para atualizar esse ser é preciso de vez em quando vir aqui, ter experiências agradáveis, desagradáveis, provas, adversidades, desafios e a cada experiência ir tirando as lições e os ensinamentos necessários para essa consciência mais espiritual. Então, se você gostou dessa reflexão, por gentileza, deixe seu like. Isso faz com que o YouTube leve esse vídeo para mais pessoas. Se não é inscrito ou inscrita ainda no canal, por gentileza, se inscreva. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.